Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Para mais uma vez, Senhor, estarmos explanando a Tua palavra, Senhor. Revela, meu Pai, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Senhor. E nesta manhã, Senhor, estejamos prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra e colocar em prática, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que vai participar desse devocional. Que eles também sejam esclarecidos, Senhor, que eles possam absorver e absorver a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que nos é ensinado, Senhor. Abençoa Tamires, abençoa Ruth, abençoa meu irmão Jurandir, que tem, Senhor, se prestado, Senhor, a nos explicar mais do que sabemos, Pai. Abençoa ele, Senhor. Derrama sobre ele a Tua bênção, cobre ele com Teu manto, Senhor. Ele continue firme aqui na Tua presença, buscando cada vez mais a Tua face. Abençoa o nosso dia, nosso trabalho, nossa comunhão com os irmãos. Abençoa, Senhor. Que possamos ser aquele homem, aquela mulher paciente, longânima, tardia em irar, compreensiva e persistente, Senhor, otimista, alegre e corajosa, Senhor, para poder enfrentar as adversidades do dia a dia. Sê conosco, Pai. O que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Zacarias capítulo 11, o castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, que os cedros cairão, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na sua mão, do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma clamei suavidade, e a outra clamei laços. E apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma. E também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja as que restarem, como cada um a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto, e tenho estabelecido com todos esses povos. Foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me guardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata.
O Senhor, pois, me disse: arroja isso, ó oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamei união para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgraça, não curará a que foi ferida, nem não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e o braço ficará completamente cego, e o olho direito completamente seco, e o olho direito totalmente cego. Pois é, varão. A palavra aqui parece que Deus está falando. Parece não, é. E Deus fala aqui com aqueles pastores que não cuidam bem das suas ovelhas, né? São pastores descuidados, pastores que pastoreiam relaxadamente, não tiram os carrapichos das ovelhas, não limpam as ovelhas, não acariciam as ovelhas, as abandona à sorte. E, e Deus se ira com tudo isso. Deus está observando, né? Porque a pessoa, quando ela não é bem instruída, quando a pessoa não é bem cuidada, a pessoa, a tendência dela é fazer o que bem entende e praticar o mal, porque não tem boa orientação, não tem boa disciplina, não tem bons ensinamentos, acaba se desviando para o lado errado. Porque nós sabemos, amados, que o mundo oferece muitas coisas. E as coisas que o mundo oferece não têm aquele valor que deve ter dado esse valor àquele que recebe. Porque nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele vem para matar, roubar e destruir, e ele dá com uma mão e tira com a outra. E o fim daqueles que se associam a ele no dia a dia é o fim de morte. E a própria palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, muitas vezes, a pessoa, amado, que não é bem cuidada, que não tem uma atenção do pastor, que não é bem conduzida, ela vai morrendo espiritualmente a cada dia. Ela chega num ponto em que ela acaba se desviando do caminho do Senhor e se perde. E Deus está cobrando aqui desses pastores, para que eles possam cuidar das ovelhas com dedicação, com carinho, com atenção, ensinar o verdadeiro caminho e não desistir jamais, porque nós sabemos que a vida é difícil, varão. A minha vida não é fácil, a sua vida não é fácil. Você tem problemas, você tem lutas, você tem dificuldades no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia. São muitos os problemas, as adversidades, as provas, mas Deus fala que nós não devemos desistir dele. Que nós não devemos nos deixar levar pelas coisas desse mundo, porque senão seremos destruídos. É como uma casa que ele fala na palavra dele, que é construída na areia, não tem alicerce, não tem fundamento, não permanece. É como a semente que cai numa terra que não é fértil, que cai no meio dos pedregulhos.
automaticamente se perde, não cresce, não tem consistência. E se cresce, não permanece, porque não tem raiz. E o que é a raiz? A raiz é a palavra forte de Deus dentro do meu coração, dentro do seu coração. É a continuidade de estar ali na igreja, de estar junto com os irmãos, num só espírito, louvando, adorando e servindo ao Senhor, servindo ao próximo, servindo, amados. Porque se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver. Porque o que Deus quer de nós é que nós servimos o nosso próximo, para que o nome dele seja glorificado. Como é bom você fazer algo com uma pessoa e uma pessoa te agradecer. Muito obrigado, Deus te abençoe. Agora, quando você não faz nada para que o outro se sinta feliz, para que o outro se sinta agraciado, o nome de Deus não é aclamado. Pelo contrário, quem vence ali é o inimigo das suas atitudes. Então Deus fala aqui, ó. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas e uma clamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma. Também a sua alma teve fastio de mim. Quer dizer, Deus se angustiou com aqueles maus pastores, com aqueles que não pastoreavam como deveria pastorear. E eles também se angustiaram, porque quando a pessoa não faz as coisas certas, nada dá certo. Por mais que você tente fazer, se não tiver no caminho certo, se não tiver na direção certa, não vai dar certo. Então eles vão se fastiar, vão repudiar, vão até blasfemar contra Deus. Mas de quem é o erro? É de Deus? É de mim, é de você, ou é da pessoa que está fazendo errado? Então nós temos que olhar para dentro de nós, na hora da adversidade, na hora que as coisas não estão dando certo. Onde é que nós erramos? O que é que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus? Para que nós possamos avaliar a nós mesmos e dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Senhor, me perdoa. Não retire de mim o teu espírito. Fala comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Qual o caminho que eu devo seguir, Pai? Vai na frente, Senhor. Me orienta, me ajuda. Porque, amados, esta tem que ser a vida do cristão. Ele tem que estar sempre na presença do Senhor, com mansidão, para que ele possa agir na nossa vida. E ele fala aqui no 8: destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada um a carne da sua companhia. Olha só, Deus parece que entrega, né, a própria sorte do ser humano, a tal ponto que venha comer a própria carne da companheira. É claro que isso, espiritualmente falando, as pessoas passam a devorar, a destruir o próprio companheiro, a própria companhia, a própria pessoa que está sempre ao seu lado ali. Tornam-se inimigos, né? Não progride. Por mais que faça, a coisa parece que não flui, né? Parece que não flui. Quando você vai cavar um poço,
Se tiver que dar água com 3 metros, só vai dar com 10, 12. Você vai passar o resto da vida puxando. Olha, é uma situação assim desfavorável para aqueles que têm promessa de Deus e não servem a Deus. Para aqueles que são chamados e no meio do caminho desistem do seu chamado, no propósito que Deus tem para ele. Porque Deus sabe, e nós também sabemos que nós temos livre-arbítrio, né? Ou servimos a Deus com entusiasmo, com alegria, ou desistimos no meio do caminho. E Deus não se agrada, sabe, irmão? Que a gente percebe, eu percebo mesmo, dentro da igreja, quantos irmãos estiveram à frente dos trabalhos, estiveram à frente da igreja, contribuíram para o crescimento, e de repente eles são desprezados, são afastados, são deixados de lado. Ou a própria pessoa, por ser deixada de lado, não procura se aproximar, não procura se entender, não procura, sabe, voltar ao primeiro amor, e vai se afastando, até morrer espiritualmente. Por isso, amado, que o trabalho de pastor não é fácil. Não é fácil porque a cobrança é muito grande. A palavra de Deus fala que mais é dado, mais é cobrado. Eu mesmo, eu sempre falo comigo. Eu sirvo o Senhor já há 30 anos. Não quero ser pastor. Não, não. Para mim, eu sou evangelista, consagrado, graças a Deus. E sei que não é fácil. Mas o cajado de pastor, olha, não é brincadeira não, você cuidar de ovelhas. Você cuidar de ovelhas, porque tem ovelha de todo tipo, né? E aqui também fala, vou deixar para você, Jurandir, explicar melhor, mas aqui também faz um relatório aqui a respeito das 30 moedas, né, de prata. Fala sobre Jesus, né? E a gente não pode se esquecer de que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Traiu o nosso Senhor Jesus. E depois ele foi e jogou as moedas, porque ele viu que tinha cometido um grande erro. Mas aí já era tarde. Então, amados, que nós não nos deixamos nos levar por as coisas desse mundo, amado. Que muitas vezes a gente se empenha em alguma coisa e começa a ter sucesso naquele trabalho, naquela profissão, naquele algo que foi nos apresentado. E a gente, por estar ganhando bem ou por estar numa situação melhor, a gente acaba se esquecendo de Deus, acaba se esquecendo dos compromissos que tem com Deus. A gente acaba se perdendo. Porque geralmente é isso que acontece, né? Então, que nós, amados, mesmo estando bem financeiramente falando, não deixamos de servir a Deus com garra, com otimismo, como no primeiro amor. Estejamos sempre prontos. Não devemos agir de duas maneiras. Ah, eu estou numa situação difícil, não vou para a igreja. Ah, estou bem, não vou para a igreja. Ah, não. Deus nos observa e Ele conhece as nossas atitudes. Eu fico preocupado com isso, cara, porque, olha, sinceramente, eu mesmo sinto que tenho mudado. Cada dia que passa, eu tenho mudado. Não sei se é por causa da minha idade, não sei.
Porque a palavra de Deus fala que ele, quando chamou, a maioria dos profetas foram chamados com 70 anos de idade, já no tempo avançado. E eu comecei a servir a Deus com 42 anos de idade, 43 anos. Estou servindo ele já há 30 anos. E agora eu me sinto, sabe? Já não tenho mais aquela, aquela garra de antigamente. Não, não sei se é a idade, não sei o que é, ou se é a falta de incentivo, ou se não estou mais falando a mesma língua do meu pastor, ou o pastor não fala a minha língua. Não sei. Mas eu fico observando as coisas na igreja, eu fico observando. E às vezes até critico coisas que a gente não deve fazer. Então, todas essas coisas aqui nós temos que prestar atenção, porque Deus nos observa. E tudo será cobrado naquele dia, amado. Tudo será cobrado. A nossa vida é um livro aberto. Enquanto aqui estivermos, estamos escrevendo cada capítulo da nossa história. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E se não, deixai-o. Pesar o meu salário, 30 moedas de prata. Aqui, a palavra do Senhor faz uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu passo para você, amado. O texto aqui em si, né, como você, capítulo 11 de Zacarias, aliás, todo o capítulo de Zacarias, né, ele vem na ideia de preparar o povo, né, de animar o povo para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade, dos muros, enfim, para a nova vida que o povo deve levar ali, né, na volta do cativeiro. E ele traz ali uma palavra de ânimo, né, para Zorobabel, para os profetas, enfim, né? Deus dá visões para ele e tal. E dentro desse contexto, né, ele traz algumas profecias também, né, para aquele tempo e para o tempo futuro, né? Então a gente viu aqui diversas situações em que ele faz menção de coisas que aconteceriam lá no futuro, né, de que acontecerão ainda no nosso futuro, né? Nem para o nosso tempo não é. E aqui ele faz um comentário que talvez naquele tempo não tenha ficado muito claro, é uma parábola, né? Ele usou ali uma situação do dia a dia, né? E fez um comentário a respeito de como deveria ser a vida da igreja, mas não necessariamente para aquele tempo que ele estava vivendo, né? Essa é uma palavra profética que acabou acontecendo em Cristo, né? Lá no tempo da visitação do Messias. Então, quando ele começa aqui no capítulo 11, ele fala, abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros, chorem-se prestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas, chorem carvalhos de Bazã. É uma figura de linguagem, né, para falar ali a respeito de Israel e a respeito do que eles viveriam num futuro, não naquele tempo, porque naquele tempo eles já tinham sido levados cativo, eles já estavam voltando ali do cativeiro, eles já estavam sendo construídos, a igreja ali, né, o povo de Israel, que era a nação eleita, né, estava sendo ali ensinada, né, então esse texto ele aponta realmente para um tempo futuro, que talvez nem tenham sido muito entendido ali naquela época em que estava sendo ministrado. Mas ele diz ali na parábola do bom pastor, a partir do verso 4, ele fala, assim diz o Senhor meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matador. Aí alguém pergunta, né? Se ela já está destinada ao matador, para que apacentar, né? Se ela já vai morrer, né? Por que tem que ter um cuidado ali, né? Já que está determinado que ela vai padecer, né? Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor. Então aqui é uma figura de linguagem, né?
porque a ovelha é Israel, né? E os pastores seriam os maus líderes, os pastores ruins, né? Os maus pastores são os maus líderes. E ele faz uma analogia, pelo menos é um entendimento que se tem, né? Quando você vai fazer o estudo de comentários ou ouvir outros irmãos aí quando ministram sobre esse texto, ele fala que quando a ovelha, quando a ovelha não, quando o Estado de Israel, né? Ele foi levado cativo e tal. O que o povo fez, né? Quando tirou ali da terra deles e levou para uma outra terra, eles escolhem, né? Ele falou: quem que a gente vai levar? A gente vai levar os jovens. A gente vai levar quem pode ser usado para se vender e ter um bom recurso. As pessoas mais velhas e as pessoas doentes, a gente não vai ficar arrastando para levar para um outro lugar. A gente vai levar quem pode oferecer alguma resistência. A gente vai levar. Então eles selecionam, né? Eles selecionam ali quem vai ser levado, quem não vai ser levado e quem eles podem ter um bom ganho, porque você acaba escravizando, né, o povo que você domina. E quando você está escravizado e você vira dono, você vende. E aí eles falam, né? Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos, né? Então aqui ele está se referindo então a essa situação, né, de você ter a sua privação de liberdade, de você estar escravizado por alguém ou de você estar sendo dominado. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas, né? Eles fazem isso assim livremente. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, um chamei de graça e o outro de união. Então, graça é um favor imerecido de Deus, né? Então, Deus usou ali de misericórdia, né? Cuidando do povo e estava tentando ali mantê-los ali unidos, né? E apacentei-as. Em um mês, destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem estiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, cada um coma a carne do seu próximo. Então, no contexto histórico aqui, né, ele está levando para um tempo, pelo menos essa é a interpretação geral, né, a interpretação que a gente faz aí nos estudos de hoje, né. Olhando para trás, você pensa na visitação do Messias, né, de quando Jesus andou aqui pela Terra e quando ele era aquele que foi prometido lá no Velho Testamento, aquele que Isaías falou que ia sentar no jumento, o Messias sofredor. Então, no capítulo 10, né, lembrando que esse texto, né, a Bíblia, ela não foi escrita em capítulo nem em versículo, ela foi escrita numa sequência, né, isso foi feita a separação depois. Então, ele veio escrevendo, ele falou ali no capítulo 10 a respeito do Messias, e aí ele vem falando a respeito da igreja, e nesse capítulo 11 ele fala que aquela visita não foi aceita, né, que o povo, a liderança de Israel, os líderes, eles não aceitaram a visitação desse Messias. Então, aqueles maus pastores, aqueles que coavam o camelo lá e deixavam passar, coavam a agulha e deixavam passar o camelo, os fariseus, os saduceus, né, o sacerdote, eles não estavam preocupados com o ensino do povo, eles estavam tão apegados a uma tradição que eles deixaram, então, de se preocupar com o povo, né? E aí, quando o Messias chegou, eles não reconheceram a visita do Messias. Então, o Senhor está falando aqui: puxa vida, eu estou prometendo um livramento, eu estou dizendo que vai acontecer alguma coisa, eu estou falando, né, que vocês eram a minha nação e que eu ia levantar da tribo de Judá um que seria grande, um que, né, faria grandes coisas e tal, e não sei o quê. Mas quando chegou a hora de reconhecer, então, a visitação de Deus ali, de Jesus, do Deus encarnado, eles não reconheceram, né? Então Deus vinha apacentando o povo foi levado cativo, o Senhor trouxe de volta. O povo ficou na desobediência, o Senhor levantou pastores para orientarem, o Senhor levantou líderes para orientarem, e eles toda hora fazendo uma opção contrária, né? Aquilo que a palavra de Deus traria, né? Fez a reconstrução do templo, aqui no templo de Zacarias, estava reconstruindo o templo, estava fazendo relembrando a aliança, dizendo que os anjos, né, iam estar ali nas margens e tal, ia proteger o povo para que ele não fosse levado cativo novamente, para que eles tivessem, né, cuidado. Mas
quando o povo tinha que fazer a parte deles, essa parte não acontecia, né? Quando o povo tinha que se manter ali fiel, eles não se mantinham. Então, quando se sentavam em lugares perigosos, faziam alianças com o inimigo, davam brechas, serviam a deuses estranhos, davam as costas para o Senhor ali, né? No capítulo 10, no verso 1, né? O Senhor ali, logo no primeiro versículo, né, no capítulo 10, ele diz: peçam ao Senhor chuva, né? Então, para quem que você deve pedir as coisas? Para o Senhor, né? Para o Senhor, aquele que te levantou lá com Abraão, aquele que multiplicou, aquele que te tirou do Egito, aquele que tem cuidado de você, que deu codornizes, enfim. E o povo estava toda hora indo para um Deus estranho, toda hora tentando na força do braço, toda hora ferindo ali o seu companheiro, toda hora tentando levar uma vantagem, né? E o Senhor ali tentando cuidar, né? E ele está tentando ali manter as coisas de uma forma organizada. Então, quando vem o tempo da visitação do Messias, vamos ler lá aqui o versículo, comparando alguns textos, né? Mateus 26, 14 e 16. Quem puder aí, por favor, me ajuda. Mateus 26, 14 e 16 e Mateus 27, do 3 ao 8. Quem puder me ajudar. Mateus 26, 14 e 16 e Mateus 27, do 3 ao 8. Agora sim, hein? Olha quem apareceu aí. Graças a Deus, Fábio. Bom dia, paz. Bom dia. Ô, Varão, tudo bem, meu? Comemorando lá pelo teu Melhor. filho lá e pelo número de jovens lá. Embora aquele Amém. número eu achei surpreendente, hein? Estranhei aquele Sim. número, mas falei, bom, se é 6.000, é 6.000. Que bênção, né? São de várias igrejas. Eles vêm de várias igrejas, de vários Rapaz, lugares dos não, Estados Unidos, se hoje de reúnem manhã tudo. já estava postado ali, orando. Amém, amém, Ô, você entrou, Fábio? Eu vou ter que dar uma saidinha aí. É amém. Mas não pessoal, hein? porque você Ó, entrou. senti uma maldade aí, hein? Ô, seu Mário, não é a primeira vez, hein, seu Mário? Que eu entro e eu saio, Causar hein? distensão aqui. Lê pra gente, por favor, então, quem abriu aí, Mateus 26, 14, 16. Paz, Mário, boa sorte lá, hein? Vou lá. É com Deus, seu Mário. Deus Mateus abençoe. 26, 14 A 16. a 16. Mateus 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou lo entregarei. O que quereis me dar que eu o entregarei? E pegaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade e ter um certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Amém. Dentro desse contexto de Páscoa, né? O que era a Páscoa, né? A Páscoa era uma festa comemorativa ao tempo em que o povo saiu lá do Egito. Então, quando eles foram sair da terra do Egito, passou lá numa a última praga, né? Que correu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Então, Israel tinha que matar um cordeiro, passar o sangue no umbral das portas ali, né? E ali não entraria o anjo da morte, não é isso? Então, aquela era a festa que eles estavam celebrando ali, né? E no versículo, aí, no mesmo versículo, um pouco para cima, Judas estava vendendo Jesus, né? O cordeiro ali estava vendido, né? Para ser entregue à morte, né? Então, olha como tem todo um simbolismo aí, como tem todo a palavra de Deus ela vai se cumprindo. E qual foi o preço dessa venda, né? 30 moedas de prata. Então, quando você pega aqui Zacarias, que foi escrito muito tempo antes disso, ele diz: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então, a referência do texto, né, aqui de Zacarias, do capítulo 11, ela é uma menção futura, não é uma menção para aquele tempo de Zacarias, era uma parábola que eles estavam fazendo ali, ele estava usando para falar dos maus pastores e apontando, então,
um futuro. Quem eram os maus pastores ali naquela época? Eram os líderes da igreja de então, né? Então era o sacerdote, era o próprio rei Herodes ali, né? Não tinha um rei, né, na descendência de Judá, como a gente está acostumado, mas era aquela liderança que estava ali, porque a nação de Israel, né? Como que ela estava dividida? Ela rei, profetas e sacerdotes, não é isso? Então, o Senhor é, reconhecia a autoridade desses homens e eles que eram para estar atuando sobre Israel. Eles eram para ser os pastores de Israel. E eram esses os maus pastores que não estavam, então, cuidando da igreja do Senhor. Claro que se a gente trouxer isso para os dias de hoje, para os dias da igreja, para o tempo da graça, né, os pastores são os líderes que estão à frente do ministério. É o presbítero, é o pastor, é o evangelista, né? Eu ia até brincar com o Mário, né? Porque algumas igrejas, elas são separadas de uma forma, né? Você tem lá o pastor, você tem o presbítero, você tem ali o ancião, você tem o evangelista, mas o único que é considerado pastor da igreja, a autoridade mora ali, seria o pastor. Mas na designação da palavra, né? Se você for na palavra, né? Presbítero é um pastor mais velho, é um ancião, né? Então, no caso, você tem o pastor, que é o pastor que cuida da igreja ali, tem o pastor mais velho, que quando ele alcança a idade de ser mais velho, é pastor de pastores, ele pode ser chamado ali de presbítero, né? E tem a questão da variação latina e da variação grega, né? Então, cada um você usa um termo diferente também para designar uma determinada autoridade. Você tem ali os anciãos, né? Que são esses presbíteros que a gente está falando. Você tem o evangelista, que ele é um fundador de igreja, né? Mas ele não deixa de ser um pastor, porque na ausência do pastor lá, ele faz todo o trabalho do pastor, né? Ele fundou uma igreja, até que haja um pastor para ficar na frente, ele possa ir para outro lugar, ele vai fazer casamento, ele vai fazer batizado, ele vai fazer o que o pastor tem que fazer, ele vai cuidar daquelas ovelhas, até que vá alguém para o lugar dele, que seja o pastor da igreja local, e ele vá para um outro lugar, né? Então, existe o cargo e existe a função, né? Existe o líder de direito e existe o líder de fato. Então, Deus levanta pessoas para pastores que exercem a função de pastor, mas às vezes ele não tem o cargo que aquela igreja denomina ele como sendo aquela pessoa, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, no caso, né, eu ia brincar com ele, falei, então não adianta você querer fugir não, porque você pode não ter o cargo dentro da denominação, mas se você realiza o trabalho, se Deus abençoa montando trabalho, montando ponto de pregação, igreja, cuidando das pessoas, então na prática tu é pastor, né? Enfim, mas aí o que eu quero, da mesma forma que existem os mestres, né? Que são aqueles que cuidam do ensinamento da palavra, que cuidam da transmissão, e ele pode não estar pastoreando ali na frente, ele pode não estar cuidando ali e tal, mas ele cuida dessa parte religiosa, ele cuida que a palavra se mantenha da mesma forma, né? Os escribas, vamos dizer assim, né? Ele não está cuidando da pessoa, mas ele está cuidando da palavra ali. Enfim, né? É só um comentário, mas para ficar aqui no texto, que é Eu tinha o nosso aprendido, objetivo. Pastor Jurandir, que tem o apóstolo também, né? O apóstolo era o fundador de igrejas, né? O apóstolo que é o cara Então, que vai na frente, como Paulo fazia, né? Que é mais ou menos o que você isso falou é do uma. evangelista aí também, né? O evangelista fica ali até chegar alguém. Porque o evangelista traz as pessoas para a igreja, né? Bom, na verdade, É, todos nós teríamos que ser responsáveis por trazer pessoas para a igreja, né? Outro dia o pastor deu no uma passado, chamada na turma lá na igreja e falou assim, gente, vocês têm que trazer gente para cá, não sou eu que tenho que ir lá fora buscar. é, é isso aí, é isso aí. Esse é o trabalho dos evangelistas, né? E cada cristão é um evangelista, né? Ele ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas dentro desse contexto, né, do que você estava falando do apostolado, até 30 anos atrás, vamos dizer assim, a consciência, né, geral das igrejas batistas, presbiterianas, enfim, de todas elas, era que o apostolado se encerrou lá na época de Cristo. Porque você, para ser apóstolo, teoricamente, né, pelo menos é o que se aceitava, você tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter estado ali ao lado de Jesus, né, tinha que ter convivido de alguma forma com Jesus, e você tinha que ter todos os dons. Então, eram algumas das coisas que você precisava ter para ser considerado ali apóstolo, né? Você teria que ser ali, obrigatoriamente, um dos 12, e mais Paulo, que
teve um chamado especial de Jesus posteriormente, né? Então o Senhor teve um encontro com ele e o chamou para esse ministério. Há 30 anos atrás, alguma coisa mudou, né? E essa interpretação, algumas pessoas se arvoram aí de ser apóstolos, e eu não estou aqui para ficar discutindo se ele é ou se não é, mas do ponto de vista histórico, né? Até 30 anos atrás, o negócio era interpretado de uma outra forma, né? Então, Entendi. Até falaram que agora tinha três tipos de apóstolo. Tinha um apóstolo que andou com Jesus, tinha um apóstolo que andou com quem andou com Jesus, que era o caso de Paulo, e aí tinha um apóstolo agora que é o fundador de igrejas aí, né? Mas enfim, não vou nem entrar tô no contigo aí. mérito, né? Porque né, Não, que cada um não, fique com a sua interpretação e tá tudo certo. não Mas aqui, muda então, nada, no né? caso, tá tudo bem, tá tudo bem. O Senhor ele está dizendo, então, aqui, através da visão de Zacarias, só recapitulando, era uma palavra para Israel. Aqui, quando ele fala, então, abra suas portas ao Líbano, no começo aqui do texto, né, para que o fogo os consuma, os seus cedros e tal, não sei o que. Ele está falando a respeito da nação ali de Israel, a respeito do que estava acontecendo, do que iria acontecer no futuro, não no tempo de Zacarias. Ele fala a respeito dos maus pastores que estariam cuidando da igreja e que o Senhor estava ali cuidando ele mesmo do povo dele, mas o povo dele não estava entendendo bem o que tinha que ser feito. Aí o Senhor, ele estava usando de misericórdia, estava trazendo o povo ali de união, estava com a graça, né, cuidando e tal, mas o povo não quis ouvir a voz, né, de Deus, e chegou o tempo da visitação do Messias, e eles não reconheceram o tempo da visitação do Messias. Vamos ler lá, Lucas, capítulo 19, versículo 41, 44. Quem puder me ajudar aí, né? Lucas 19, do 41 ao 44. Antes mesmo do que aconteceu ali com Judas, no dia da Páscoa ali, onde eles iam celebrar a Páscoa, né? 41 ou 44. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrastarão, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes a oportunidade da tua visitação. Então, em algumas traduções, ele diz assim, né? Ó Jerusalém, que matas os profetas, né? Como quis eu, né? Alinhar-te aí como a galinha, abraça os seus filhos, e vocês não quiseram, né? Então, em um texto paralelo, né? Isso é dito. E aí, então, eles iriam sofrer ali, a partir dos anos 70, e aí eu recorro à história, né? Os que tiverem a oportunidade, os que puderem, estuda aí a respeito da queda de Jerusalém após o ano 70 e sobre Massada, né? Escreve aí Massada e depois lê sobre esse período da história, que aí vai ajudar na compreensão desse texto. Então o Senhor ele está dizendo aqui, né, a partir do verso 9, né? Então eu disse: Não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Isso aqui é com relação a eles não terem aceitado o tempo da visitação, não terem aceitado ali o tempo da vinda do Messias que estava prometido. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança que ele tinha feito aqui é no sentido de proteção, no sentido de cuidado. Eu estou no meio de vocês, eu vou cuidar, eu estou no meio de vocês, eu sou o Senhor, eu estou no meio de vocês aqui, vocês estão protegidos. Não é aquela aliança de salvação, né? Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então é como se ele estivesse entregando o trabalho ali, né? E falando assim: quanto valeu o meu trabalho aí, né? Aí eles pegaram e me deram lá 30 moedas de prata. Foi o que eu recebi por vir aqui e tá me disponibilizando aí.
Então o Senhor me disse, tem até que respirar, né? Misericórdia, né? Você fala assim, rapaz. Ai, ai. Uma cara, hein? Então o Senhor me disse, é duro, é pesado. Pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro, na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Então vamos ler agora aí Mateus 27, 3, 8, por favor. Qual que é o nome do monte lá que eles fizeram? Eles deixaram lá para isso, né? Pegaram as 30 moedas de Judas e colocaram no monte lá Não, e não, até hoje. eles compraram um campo, Qual que que é o é isso nome que você do vai ler campo? agora. Ah, qual que é aqui? Você quer acabar com a surpresa, pô? Mateus 27, do 3 ao 8. Hum, Foi mal. Bora lá. Ninguém ouviu nada. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcado. E enforcou-se. Desculpa. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Misericórdia. Então, se a gente pegar aqui agora o versículo 13, né? Primeiro o Senhor falou, então qual que é o que que eu devo receber aí por todo o meu trabalho? Aí os caras deram lá 30 moedas de prata, lá na parábola, lá atrás, de Zacarias, no capítulo 11, é isso que ele recebeu. Lá no versículo 13, o Senhor disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e joguem para o oleiro. Meu Deus. Eles não sabiam, É né? O forte? que eles estavam fazendo, né? Devia saber, né? Eles Devia dão o nome saber, do, né? eles Porque dão o nome do campo de oleiro? comprou lá o Campo do Oleiro. Então, então você pega esse texto, você vê quem que fez isso. Foram os caras, os sacerdotes lá, os homens que mandavam. Então, quando o Senhor fala aqui no verso 8, em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Esses 3 pastores que ele está fazendo referência é o sacerdote, é o profeta e, em tese, ali, o rei, né? Vamos dizer assim, né? O cargo de liderança, de governo ali que estava naquela região. Então, eles se cansaram de mim, me venderam. Então, você vê que Deus estava em Cristo, né? Deus estava em Cristo. E aí você vê que o Senhor fala assim: é, fica por conta de vocês, então. Tudo isso por quê? Lá em Lucas, capítulo 19, que foi lido aí, porque não reconhecer o tempo da visitação do Senhor. Olha, por conta disso, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser destruídos, não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque não foi reconhecido, então, o tempo da minha visitação. Eu estou aqui, né? Estou acenando para vocês aí, estou tentando mostrar alguma coisa, estou tentando convencer, estou cumprindo as profecias, estou cumprindo o acordo que foi feito, mas vocês não receberam, né? Não é isso que diz a palavra? Que o Senhor ele veio porque era seu e o que era seu não recebeu, né? É forte ou não é forte? Eu tô até E aí buscando então, aqui porque chega a ser, e assim, aí então, descarado, né, seu Jurandir? O tamanho da falta de temor a Deus, né? Porque, assim, a falta eles de entendimento, né? cumpriram a profecia que estava aqui.
Até o nome do É, campo é o tal do é, oleiro, né? E eu até é tô isso aí. buscando aqui na internet para ver se existe esse campo. Ele fala que sim, né? Há uma localização antiga que é o campo do oleiro, né? Então, quer dizer, eles sabiam e sabem até hoje, né? Que existe, né? Esse tal campo, né? Porque se esse campo do oleiro está lá presente em Jerusalém, está ali presente, né? Pelo menos talvez os judeus que não têm conhecimento do Novo Testamento não tenha conhecimento ou seja oculto aos olhos deles, né? Mas quem está à frente ali, os sacerdotes, né? Devem saber, né? Que esse campo do oleiro é o tal né? Do Zacarias, Então, né? Capítulo 11, né? e na interpretação de cada um, né? Vamos agora falar, né? A interpretação de cada um. Ele vai pegar esse texto de Zacarias, ele vai falar assim: meu, vocês estão falando groselha, não é nada disso, a interpretação não é essa, a análise é outra. Eles vão ajudar a arrumar argumentos para dizer que não, que quem é você para falar isso? Nós aqui somos descendência, somos sangue, a gente conhece a tradição, a gente conhece a palavra, a gente conhece bababá e tal, e vão usar, né? Qualquer coisa para desacreditar, para desconfigurar e para dizer que as coisas não são desse jeito, né? E dentro da nossa interpretação, da nossa pequenez, né? Não sou eu que estou falando só isso, né? Aqui hoje, você pega aí os grandes homens de Deus, porque aqui a gente aprende uns com os outros, né? No decorrer do tempo e da história, e vê o que está falando lá, e você vê o que o Espírito Santo fala no coração. Mas a Bíblia fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento, que o sistema é regido por um ser maligno aí que não quer que as pessoas aceitem. E por mais que você fale a verdade, a pessoa, se ela não quer aceitar, ela não vai aceitar. Ela vai inventar qualquer coisa, mas ela não vai aceitar. Ela vai justificar o ato dela. Isso acontece no relacionamento micro, que é você, o seu filho, você e a sua esposa, você e o seu pai, e acontece no macro, que é os governos do mundo. Então, a pessoa vai justificar, né? Ela vai justificar a guerra da Ucrânia, ela vai justificar a guerra lá em Israel, ela vai justificar a matança do próprio povo para consolidar uma forma de governo. A pessoa vai buscar uma justificativa, entendeu? Ela só não tem compromisso com uma verdade, ela tem compromisso com aquilo que ela está fazendo e que é isso, né? O príncipe desse mundo cegou o entendimento e a pessoa ela quer justificar, né? Então sempre vai ter um argumento, sempre vai ter uma falácia, sempre vai ter uma situação. E Por isso que cada a um tem que verdade é a única que escolher. liberta, né, seu Jurandir? A verdade é que é a única que liberta. Quando a gente Exatamente, realmente olha para dentro da gente, exatamente. né, e confronta, né? Então, é o que a gente tem que pedir sempre nas orações, né? Eu tenho pedido muito, assim, né, que a gente caminhar com a verdade, né, com humildade, né, com a verdade e com a coragem, né? São três pontos aí importantíssimos, né? Isso aí. A gente ter humildade de reconhecer, né? Olhar para a verdade, né? Tentar entender e ter coragem para dar esse passo, né? Porque imagina eles aqui, né? A falta, né, de humildade e a falta de coragem, né, para falar, não, eles estão certos, é isso aqui mesmo, a palavra, né? Então, assim, desmontar todo aquele castelo que o senhor falou aí, né? Todo o castelo de justificativas para poder, né, dar base para aquilo que. Mas é uma base, né, que não é a rocha, né? Ela tá. Né? Então, e aí é um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo. A gente morre falando, mas você não convence ninguém. A pessoa ela tem que estar no tempo certo, preparado ali e ter a humildade, como você bem disse, para poder aceitar ou dar o benefício da dúvida, pelo menos, né? Ou pelo menos dar o benefício da dúvida. Então, quando a gente tem a oportunidade não é um estudo aprofundado, a gente está aqui fazendo um devocional, a gente está aqui conversando, batendo um papo, lendo o texto, fazendo alguma interpretação, mas o que a gente pede é que as pessoas continuem isso para fora, né? Aqui a gente tem 45 minutos ali, meia hora talvez, para falar alguma coisa, e a pessoa tem o texto, ela tem a Bíblia. A gente está falando aqui, né? Sistematicamente, compre uma Bíblia, deixa o seu celular de lado, esquece o seu celular, compre uma Bíblia, pega a Bíblia, ó, vai lá, ó, faz os risquinhos aqui, né? Faz a anotação, conversa com o Espírito Santo, se coloca de joelho, busca aí o que ele quer para sua vida, ore, não fica só no que é falado aqui, porque é algo muito importante, né? A gente está falando de salvação, a gente está falando de eternidade, não é isso? Então, dê o benefício da dúvida, né? E quem sabe o que o Senhor fará, né? E quem sabe o que ele
vai poder fazer. Então, nós não estamos aqui para pegar dinheiro de ninguém, nós não estamos aqui para levar lucro, para sair de vaidade, não estamos juntando aqui, como é que chama? Aceite lá para, né? Para querer ganhar mérito de nada. Nós somos meros desconhecidos, nós somos pessoas que vão passar pela história, sabe Deus o que ele vai fazer com esses vídeos e tal, mas com quem que ele vai falar lá na frente, mas a gente só está sendo instrumento de Deus aqui para propagar a boa nova do Evangelho e querer que as pessoas deem essa oportunidade para o Espírito Santo, para que elas leiam a palavra e sejam transformadas por essa palavra, né? Não é falar nem bem de A e nem mal de C, a gente só quer falar de Jesus, né? É só Jesus. Então é isso. E aí, para frente É no texto, a voz né? do deserto, né? Exato, como falamos ontem, né? É só isso que a gente quer ser, só essa voz aí. Então ele disse: O Senhor me disse. Então, o Senhor me disse, quem está dizendo é Zacarias, né? O Senhor me disse: Agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito o braço ficará completamente cego, e o olho direito o braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Então, essa palavra que Zacarias está trazendo aqui, e eu não sei nem se ele tinha dimensão de tudo isso que a gente falou aqui, né? Porque ele recebeu uma palavra, mas não sei se ele sabia, né? O quanto que Deus revelou para ele ali. Mas esse texto, ele passou para o povo, ele passou para Zorobabel, ele passou para Josué, ele passou ali, né? Para as pessoas daquela época que talvez não tivessem todo esse entendimento. Então ele fala assim, para quem que ele ia passar, né? Essas coisas, né? Ele ia passar para aquela liderança, né? E essa liderança o texto ia ficar e guardar e ir para frente para que as pessoas pudessem ter o conhecimento dele. Agora você me pergunta, mas eles poderiam ter um outro comportamento? Creio que sim. Eles poderiam ter aceitado o tempo da visitação de Jesus? Poderiam. Poderiam as coisas terem acontecido do jeito que aconteceram ou de uma forma diferente? Poderiam. Mas o fato é que Jesus ia morrer pelos nossos pecados. Isso é fato. Porque é assim que nós fomos resgatados e redimidos e só ele poderia fazê-lo. Mas precisava ser do jeito que foi? Muito provavelmente não. É profecia, a palavra de Deus, que Israel é o relógio da profecia e que eles estariam colocados ali novamente, né, na terra prometida e tal. Era a palavra, era prometido isso. Mas precisava ter morrido 6 milhões de judeus na guerra? Provavelmente não. Poderia ter acontecido de outro jeito? Provavelmente poderia. Mas por que aconteceu daquele jeito? Porque as coisas se caminharam para acontecer daquele jeito, né? Então, não é ser fatalista, né? Ah, não, tem que acontecer e vai ser dessa forma. Não, né? Agora, Deus saber o que vai acontecer com antecedência não quer dizer que ele desenhou para que fosse daquele jeito, mesmo ele sendo o senhor da história, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Ou a ilusão dele, pelo menos. Então, aqui, só para finalizar a minha parte aqui, né? E deixar claro, o texto de Zacarias, capítulo 11, é uma parábola que foi escrito lá atrás, 300 anos, né? 400 anos ali, antes dos eventos que a gente narrou aqui em Mateus, e que a gente narrou aí em Lucas e tal. E o Senhor ele faz um contraponto a respeito das ovelhas e dos pastores com a liderança de Israel e com o povo de Israel, por isso que é uma parábola. E ele faz menção aqui da aliança que ele tinha feito de proteção, não de salvação, de proteção com respeito ao povo de Israel e a desobediência deles e o que viria depois disso, e que tudo isso sobreveio porque eles não reconheceram o tempo da visitação do Messias. Então, aí vai o que acontece depois da década de 70, quando, né, ali nos anos 70, né, da era cristã, quando o templo é destruído, quando os romanos saem arrebentando com tudo e quando o povo judeu perde a sua terra e eles ficam exilados por outros países ali, né, que eles ficam exilados em terra estranha, né, até que eles sejam colocados na terra deles novamente. Então, o texto ele aponta para esse tempo, ele aponta para aqueles fatos, né, da crucificação de Jesus,
do não reconhecimento das lideranças ali. Então é disso que trata o texto aqui de Zacarias, capítulo 11, e com isso eu encerro aqui a minha parte, agradecido aí pela oportunidade, no nome de Jesus, e devolvo para o Mário aí, se ele tiver em condição de falar, ou para você, Fábio, para que vocês possam dar continuidade. Não sei se as irmãs vão querer falar alguma coisa, mas da minha parte é isso. Obrigado. Amém. Glória a Deus, que livro maravilhoso. Glória a Deus pela oportunidade que a gente está tendo aqui de tomar conhecimento dessas palavras, porque muitas vezes a gente pega versículos picados, né? A gente sabe, ó, tem uma referência, porque quando a gente está estudando o livro os evangelhos ali, às vezes tem, né, a referência, né? Ó, vai lá em Zacarias, versículo, né, capítulo 11, versículo tal, né? Agora não. A gente está tendo a oportunidade de realmente, né, destrinchar a escritura, né? E poder ter um entendimento maravilhoso, né, que vocês têm trazido aí sobre o que é cada detalhe desses capítulos, desse livro, né? E a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa, realmente, de poder estudar todos esses pequenos profetas, né? E ter esse entendimento daquilo que a gente hoje tem essa oportunidade, né? De poder ler esses livros e confrontar com aquilo que eles não tiveram a oportunidade de confrontar, que é o que aconteceu depois, né? Que é hoje a gente ter aqui a nova aliança, né, em Cristo, né? E ter conhecimento dos evangelhos e ter, né, e tomar posse de tudo isso que o Senhor entregou nas nossas mãos, né? Que é a palavra dele, né? É maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor. Ô, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade, Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem entregue em nossas mãos, Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Senhor, obrigado, Pai, por permitir, Pai, que nós possamos hoje caminhar contigo, Senhor, obrigado, Pai, pela sua presença, Pai, em nossos corações, Pai, em nossas vidas, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por nos guiar, por trazer discernimento, Senhor, sobre o que é correto, sobre o que é certo, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar, Pai, a oportunidade, Pai, diante das nossas incapacidades, Senhor, de reconhecermos, Pai, que somos dependentes de Ti, Pai, reconhecemos nossas fraquezas, Pai. Podemos, Pai, nos arrepender, Senhor. Podemos, Pai, cada dia mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti, Pai, diante daquilo que o Senhor tem revelado aos nossos olhos, Senhor. Diante, Pai, das nossas fraquezas, Senhor, diante das nossas incapacidades, Senhor. O Senhor está presente, Pai. E é ali, Pai, que nós sabemos, Pai, que o Senhor transborda, Pai, em nossas vidas, Pai. O Senhor transborda, Pai, nas vidas das pessoas que caminham conosco, Senhor, através das nossas falhas, Senhor. É a oportunidade que o Senhor tem, Pai, de mostrar para cada um de nós, Pai, que nós somos, Pai, nós somos incapazes, Pai, que sem Ti, Pai, nós não somos nada, Senhor. E obrigado, Pai, por podermos, Pai, estarmos aqui reconhecendo, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Obrigado, meu Senhor, por caminhar, Pai, por proteger, Senhor, por nos cobrir, Pai, sobre o seu sangue, Pai, por nos cobrir, Pai, sobre o seu manto sagrado, Senhor, por nos proteger, nos revestir com a sua armadura celestial, Pai, protegendo a nossa mente, Senhor, protegendo o nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por nos cingir, Pai, com o cinturão da verdade, Senhor, que nós possamos, Pai, ter coragem e humildade, Senhor, para caminhar, Pai, com a verdade, Senhor. Obrigado, Pai, por proteger, Pai, o nosso caminhar, o nosso falar, Senhor, o nosso tocar, Senhor, o nosso pensar, Senhor. Proteja, Pai, continue nos protegendo, Pai, continue, Pai, nos blindando, Pai, que o mal não nos veja, Senhor. Proteja nossos familiares, as pessoas que a gente ama, Senhor. Traga, Pai, traga cada vez mais, Senhor, a sua verdade, Pai, para cada um de nós, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor visite agora, Pai, nesse momento, a dona Marinês, Senhor, toma conta dela, Pai, toma conta, Pai, do bracinho dela, Senhor, toma conta, Pai, da vida dela, Senhor, proteja ela, Pai, e fortaleça ela, Pai, emocionalmente, Pai, espiritualmente, Pai, que o inimigo não se aproxime dela, Pai, que ela esteja, Pai, cingida em Ti, Senhor, a todo momento, Senhor, derrama a sua unção sobre a vida dela, Pai. Da mesma forma, Pai, eu te peço, Pai, pela vida da dona Lucinha, Pai, proteja ela, Pai, cubra ela, Pai, com as suas bênçãos, Pai, cubra ela
ela com a sua proteção, Pai, que o inimigo não se aproxime dela, Pai. Restaura, Pai, cada célula do corpo dela, Pai. Fortaleça a sua serva, Senhor. A sua serva dedicada, Senhor, a Ti, Pai. Proteja ela, Pai. Nós sabemos, Senhor, que existe, Pai, uma guerra espiritual, Pai, mas que nós não podemos ver, mas nós sabemos que ela existe, Pai. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor a proteja, Senhor, que o inimigo não a veja, Senhor. Toma conta dela, tome ela em suas mãos, Pai, e a proteja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Proteja, Pai, o meu amigo Carlos, Senhor, que ontem, Pai, eu senti um calombo nas costas dele, Pai, em nome de Jesus, aquilo não é nada, Senhor, não é nada, Pai. Proteja ele, Pai, limpa ele, restaura ele, Pai. Aquele é seu servo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma conta da vida dele, da família dele, Senhor, dos irmãos que caminham com ele, Senhor, que ele continue sendo sal, Pai, por onde ele passar, Pai. Proteja cada um de nós, Pai. Toma conta do seu Mário, toma conta do seu Jurandir, Pai. Toma conta do seu Mário, da filha dele, Senhor, da Jéssica, Pai. Restaura, Pai, a relação deles, Pai. Restaura, Pai. Toca o coração dela, Senhor, que ela possa, Pai, ter arrependimento, Pai, sobre os atos dela, Senhor. Que ela caminhe, Pai, olhando para o Senhor, Pai. Que ela possa ter coragem, Senhor, de se arrepender, Pai, dos atos dela, Pai, que ela possa, Pai, no coração dela, Pai, ter um coração misericordioso, Pai, perdoar, Pai, qualquer mágoa, Pai, que ela tenha pelo pai dela, Senhor, qualquer mágoa, Pai, que ela tenha, Pai, porque nós todos, Pai, somos fracos, Pai, nós todos erramos, Pai, nós somos, Pai, não temos, Pai, nós não temos, Pai, dignidade, Pai, para exigir perfeição de ninguém, Pai, porque o único perfeito é Ti, Senhor, e que nós possamos, Pai, reconhecer as nossas falhas, Pai. O seu Mário também, como pai, Pai, possa reconhecer as falhas dele, Senhor. Pedir perdão, Senhor. Ter um coração mais manso, Senhor. Dê a ele, Pai, paciência, Pai, porque nós sabemos que não é fácil, Senhor. Diante, Pai, dos nossos desafios, Pai. Agir como Jesus é uma coisa, mas reagir, Senhor. Que nós possamos, Pai, tomar posse, Senhor. Que nós possamos ser capacitados, Pai, através do Seu Espírito, Pai. Que nós sejamos transformados, Senhor, e que a Sua graça, Pai, seja transbordado dentro do nosso ambiente, Senhor, dentro do nosso lar, Senhor, dentro da nossa família, Senhor. Toma conta, Pai, da Tamires, Senhor, olhe pela vida dela, Senhor, pelo comércio dela, pela filha dela, pelo noivo, Senhor. Toma conta da vida dela, do ministério dela, Senhor. Proteja, Pai, fortaleça, Senhor. Dê, Pai, que ela tome posse da autoridade, Pai, e fale, Senhor, e fale, Pai, e fale, Senhor. Fale onde ela caminhar, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração dela, Pai, e ela transborde, Senhor, por onde ela passar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Peço pela vida da Ruth, Senhor, toma ela em suas mãos, Pai, toma a filha dela, Senhor, toma o filho dela, Benjamin, Senhor, toma eles, Pai, cuida deles, Pai, proteja, Senhor Jesus, proteja, Pai, coloca o seu manto sagrado naquela casa, Senhor, que a união, Pai, seja cada vez mais fortalecida ali naquele lar, Pai, que o ex-marido dela, Pai, seja transformado, Pai, e que a paz, Pai, entre a relação deles, Pai, seja estabelecida, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, pela vida do Medeiros, Pai, cuida dele, da família dele, Senhor, derrama, Pai, derrama prosperidade espiritual na vida dele, Pai, prosperidade em todas as áreas da vida dele, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cuida, Pai, cuida de cada um de nós, Pai, cuida, Senhor, cuida do Lucas, Pai, cuida do James, Senhor, cuida do irmão André, Pai, cuida, Senhor, de tantos outros irmãos que já passaram por aqui, Pai, e que passarão por aqui também, Senhor, peço a Ti, Pai, que o Senhor olhe pela vida do seu Jurandir também, Pai, esse irmão, Pai, maravilhoso que tem aqui, Pai, nos ajudado, Senhor, a caminhar cada vez mais contigo, Senhor, nos ensinado, Senhor. Glória a Deus, Pai, louvado seja o seu nome, Senhor, pelo dom de mestre, Pai, que o Senhor entregou na vida dele, Senhor. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, obrigado, Pai, por permitir, Pai, que nós possamos receber a palavra aqui todos os dias, Pai, destrinchada, Senhor. Ô, Senhor, como bom é essa oportunidade, Senhor. Eu louvo a Deus, Pai, pela vida do seu Jurandir, Pai. Cuida dele, cuida da família dele, da esposa dele, Senhor, das filhas dele, do filho dele, Senhor. Derrama, Pai, a sua proteção sobre aquela casa, Senhor. Derrama, Pai, prosperidade sobre a vida dele, Senhor. E abra as portas, Pai. Abra as portas. Seu filho tem pedido, Pai, uma oportunidade de emprego, Pai. Abra as portas, Pai. Toma conta, cuida dele, Senhor. Pegue ele em suas mãos, Pai. Coloque ele, Pai, no lugar certo, Senhor. Que ele será, Pai, será luz, Pai, por onde ele passar, Pai. E o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe, Pai, o seu mover. Que nós possamos, Pai, dizer amém
Amém. Sempre as suas escolhas, Pai. Que nós possamos, Pai, ter um coração tranquilo, Pai, e não um coração rebelde, Pai, mas um coração tranquilo, confiante, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, te agradeço, Senhor, agora e para sempre, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Peço a Ti também que o Senhor visite aquelas crianças, Pai. Visite o meu filho, visite a minha filha, Senhor. Visite aquelas 6.000 crianças que estão ali, Pai, reunidas, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, para saber mais de Ti, Pai, para Te louvar, Senhor. Que as Suas palavras, Senhor, entrem no coração de cada pequeno ali, Senhor, e que possa florescer, Senhor, florescer, Pai, na Sua graça, Senhor, e que gere muitos frutos, Pai, muitos frutos, não que esses frutos sejam para nós, não que esses frutos sejam para eles, Pai, mas para o Seu reino, Senhor, que seja transbordado e multiplicado, Pai, 70 vezes mais, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Olhe por todos os pastores que estão ali, Pai, por todos os homens que estão trabalhando ali, Senhor. Olhe pela segurança, olhe pela alimentação, Senhor. Derrame, Senhor, a sua unção sobre a vida de todos aqueles pequenos, Pai, e dos pastores, dos líderes que estão ali, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. A gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.